Axion, a janela é muito grande. Então vai até de milha até GeV, ou seja, de 10 na menos 3 a 10 na 9. Então tem um espaço muito grande assim para você encurtar, mesmo você estar procurando em aceleradores, astrofísica, em inúmeras situações ainda esse espaço, quer dizer, a cada ano ele vai sendo restringido. Então hoje muita gente acredita que esteja na faixa do 1000 electronvolts ou do sub. Então, essa é a expectativa. Mas para cacifar ainda está difícil. Eu acho que tem que restringir mais os parâmetros. Normalmente é que se faz isso. Você faz a conta, faz o artigo, aí você fala, eu não observei porque os parâmetros estão nessa região aqui. Ou seja, eu sei que nessa região não existe Axion para determinados valores. Então, os plots que aparecem G e Axion, aparece um monte de coisa colorida. Daí, cada cor é um experimento excluindo aquela região. Não, acabei não mostrando, mas qualquer review de Axion aparece essas coisas assim. Bom, só voltando, eu comentei que essa densidade de carga e corrente satisfaz uma lei de conservação. Isso aqui é imediato. Se você pegar a definição do ρ de A e tomar a derivada temporal, como o nosso B0 é constante, a derivada temporal atua direto no Axion. E fazer a mesma coisa, o divergente da corrente. Aqui tem esse primeiro termo, quando o divergente atuar nesse primeiro vai ser zero por uma identidade vetorial, que tem dois operadores, nabla, e fica só o divergente atuando nesse segundo. Como o campo externo é constante, o divergente atua direto no Axion. E os termos se aparecem como opostos, ou seja, isso aqui é uma lei de conservação e ela é independente da outra lei de conservação. A gente tem a lei de conservação usual, que é o dT-ρ mais divergente de J. Essa lei de conservação independe de existir ou não Axion. E essa aqui também são duas leis de conservações independentes. Isso é importante. Como? São iguais, mas esse ρ de A não é exatamente esse daqui. Esse daqui, ele existe na presença de carga, e aqui de uma carga em movimento, mas esse aqui, para existir, você precisa ter duas coisas, que voltar aqui, né, as definições. Por exemplo, você precisa ter campos externos e também Axion variável no tempo ou no espaço. Então, para ter essas novas densidades de carga e corrente, é fundamental você ter campo externo. Já nessa daqui não precisa. Então são duas leis de conservações que você obtém independentes. E aí você pode, nessas correntes, ter uma conservação. O sistema Axion-Photon, um pode dar energia para o outro, dependendo da situação. Aqui a gente está vendo a situação em que, interpretando o Axion como fonte para o campo eletromagnético. Agora eu vou entrar numa outra discussão, que é um cenário bem particular, chamado a oscilação Photon-Axion. De uma maneira bem intuitiva, eu vou escolher a situação só com campo magnético, ou seja, o nosso campo elétrico externo é nulo e as nossas correntes J é zero e a densidade de carga também é igual a zero. Com essas simplificações a gente tem esse sistema de equações linearizadas. Esses dois a gente já viu. E aqui ficaria apenas a lei de Faraday para os campos pequenos, já que os campos externos são constantes, divergente de B igual a zero. E aqui eu também coloquei a equação do Axion. Aqui aparecia B escalar E, mas desprezando as flutuações e levando em conta que o E0 igual a zero, fica só menos G B externo escalar o campo do E.
Vamos começar agora a olhar quais são as relações de dispersão associadas a esse sistema aqui. E a ideia é, vamos considerar as soluções de ondas planas, ou seja, o nosso campo, nosso potencial vetor é a x, a y, a z, com os versores unitários, e um termo exponencial aqui de kx menos ômega t. A mesma coisa para o áxio, só que aparece um A0 que vai ser a amplitude dele. Claro que a solução do sistema, na verdade, você pega a parte real disso. A hipótese também de que a onda está se propagando no eixo z, então o nosso vetor de onda é igual a k versor unitário direção z, e eu vou colocar um campo externo no plano xz. Ou seja, eu quero analisar as duas componentes, uma paralela ao movimento e a outra perpendicular, e ver quais delas vão trazer efeitos. E uma outra simplificação eu vou escolher o nosso potencial escalar é nulo. Isso pode ser justificado por uma escolha de gauge, ou tomar como se fosse o gradiente de φ igual a zero. Mas o importante é, na situação, eu quero apenas que o campo elétrico seja descrito pelo potencial vetor. Mas o φ e o A eles não são físicos. Você pode, por exemplo, no campo magnético, pegar o A e somar o gradiente de alguma função, porque o gradiente do rotacional, quer dizer, o rotacional do gradiente é igual a zero. Então eu tenho essa liberdade e às vezes você escolhe o φ igual a zero para facilitar a vida. Ou seja, eu tenho o campo elétrico do fóton dessa expressão e essa daqui. Aqui eu vou tomar a derivada temporal e aqui a derivada espacial. Então vai cair nos termos vetor de onda e frequências. Não, na verdade aqui eu escolho uma simetria. Eu tenho várias possibilidades. Às vezes tem alguns que escolhem a situação em que o divergente do A é igual a zero, que é um outro gauge. Então, eu tenho sempre essa liberdade de trabalhar com potenciais A ou φ a menos de derivadas espaciais. O que é físico no final do dia é o campo elétrico e o campo magnético. Vai ter no curso de mecânica quântica alguém falar do efeito Aronov-Bohm. Mas naquele caso também aparece o potencial vetor. Alguns acabam confundindo, achando que o potencial vetor é físico, mas naquela situação está em jogo, na verdade, o fluxo. Então, tomar um pouco de cuidado. O que é físico mesmo é o B e o E. Bom, então voltando, na primeira equação da lei de Gauss, a gente, colocando aquelas expressões e calculando as derivadas temporal e espacial, a gente mostra que a componente Z é, no fundo, eliminada em termos do áxio. Ou seja, I é, a ômega é a frequência. Eu coloco esse aproximadamente porque aqui a gente está sempre trabalhando na discussão das equações linearizadas. Ou seja, o A de Z ele depende do áxio, da amplitude. E uma outra observação é que se a componente Z do campo magnético fosse igual a zero, então o A de Z é igual a zero. E o outro lado é você olhar a equação de Ampère-Maxwell. E todas as componentes, essa aqui é uma equação vetorial, então você tem 3 componentes. O resultado que se obtém essa aqui é a primeira componente, o A de Y, você tem um V k ao quadrado menos ômega 2, aproximadamente zero, que é a relação de dispersão usual. Se a gente assume que o A de Y é diferente de zero, a gente obtém que o ômega é igual a VK. Então isso independe do áxio, onde esse V é a velocidade do meio, 1 sobre a raiz de epsilon μ. Então, quando a gente fala de relação de dispersão, eu estou me referindo a isso, né? Como que a frequência se relaciona com o vetor de onda ou com o vetor do campo magnético. E a gente vê, primeiro, a componente A de Z
ela depende do áxion e também do campo magnético. A componente A de Y não depende. E o caso mais interessante é quando você analisa o A de X. Vocês notem que a equação fica K ao quadrado, A de X, aparece um ômega quadrado, A de X, e aqui aparece o termo do áxion. E a mesma coisa se você calcula a equação do áxion, você também observa que na equação dele agora aparece o A de X aqui. Ou seja, o A de X e o A0, essas equações estão acopladas. Você não consegue descrever eles de maneira independente. E isso é fundamental para o que a gente chama da oscilação fóton-áxion. Você observar que nas relações de dispersão deles, no do A de X aparece o áxion e do áxion aparece o A de X. Mas notem que quem faz esse papel aqui é justamente o nosso B0 de X. Aqui e aqui. Ou seja, se a onda se propaga no eixo Z, é o campo perpendicular que vai trazer esse acoplamento. Então, nesse caso, se a gente tem um B0 de X diferente de zero, a gente meio que é obrigado a trabalhar com o chamado estado misto, que você tem que pegar um vetorzinho e colocar a componente A de X e A de zero. E as equações as relações de dispersão, elas são colocadas nessa forma matricial. K ao quadrado, A de X a zero, essa matriz 2 por 2, A de X a de zero. Aqui está essencialmente a discussão de que você tem que trabalhar com uma espécie de estado misto, e aí você não sabe quando que o fóton ele pode decair no áxion, o áxion decair no fóton. Mas o importante aqui é justamente esse termo fora da diagonal, que depende do B0 de X nesses dois termos. Então essa é uma ideia muito simples. Aqui eu não vou fazer o cálculo dessa probabilidade, que é uma conta mais extensa, mas a gênese da oscilação do fóton no áxion é justamente esse termo fora da diagonal, que obriga você a trabalhar com os dois juntos. Claro, se esse B0 de X é igual a zero, a gente tem que as equações ficam desacopladas. Você tem justamente, se o B de X é igual a zero, kv quadrado menos ômega 2A de X, e esse outro termo, ou seja, uma equação para a componente A de X sozinho e para o áxion sozinho. Elas acabam desacoplando. Então é essencial a presença de um campo externo para gerar essa oscilação. E é isso que o pessoal está buscando em experimentos. Colocar aqui. Esse aqui é um experimento que o Léo comentou, o LSW, que é a luz brilhante atravessando a parede. Então o esquema é esse, e essencialmente o que você tem é, aqui eu coloquei o plano XZ, você tem um laser que vai mandar um feixe de luz. Esse feixe de luz vai passar por uma região onde tem um campo magnético, coloquei aqui polo norte e polo sul, de maneira mais simples, onde esse B0 de X vai fazer que o fóton ele é convertido no áxion. Ou seja, o fóton que veio no feixe de laser, ele é convertido no áxion. Como eu disse, o áxion ele não vê a matéria, os elétrons. Então o áxion ele passa por esse meio absorvedor. E novamente você tem um novo esquema, que é uma outra região magnética, em que você procura fazer com que o áxion que passa por aqui, ele é convertido no fóton, e o fóton você observaria no detector. Então esse aqui é o esquema básico. Claro que na vida real a coisa é muito mais complexa, porque você tem que... Pois não? Nesse caso, o fóton ele
não, ele perde energia, ele mantém a mesma energia quando ele Bom, tem várias complicações. A primeira é que você tem que garantir que esse sistema esteja isolado. Ou seja, garantir que o fóton, o feixe que você mandou é a única fonte de luz. Um outro problema é que aqui você tem um meio absorvedor e nem sempre esse meio é perfeito, né? Não, pode ser que alguma coisa passe aí. E a outra discussão, que eu acho que é mais onde vai na sua direção, é que nem todos os fótons vão ser convertidos. Então você tem que eu não fiz essa conta, que é uma probabilidade do fóton ser convertido no áxion. Essa probabilidade também depende da distância. Então a coisa não pode ser um experimento gigante como é o LHC de quilômetros, tem que ser uma coisa mais próxima. E além disso você tem duas probabilidades. A primeira, que vai ser uma probabilidade pequena dos fótons decair no áxion. E a segunda, uma outra probabilidade que também é pequena, do áxion se converter no fóton. Então tem já um experimento que ainda está sempre evoluindo, tem vários detalhes assim que tem que ser contornados, mas a ideia que está por trás é bem simples do que eu comentei com vocês, né? E essencialmente é você calcular aquelas equações e mostrar que tem esse termo aqui fora da diagonal. É justamente o campo magnético que faz isso, perpendicular ao movimento. Assim, esse experimento já, acho que eu citei uma referência aqui. Essa referência, que é uma revisão do experimento, então ele já está ocorrendo, é de 2010. Então tem pelo menos 13 anos aí que o pessoal não achou o áxion. O objetivo é no final do dia você observar alguma coisa aqui. Mas claro, o pessoal pode também utilizar esse experimento, como eu comentei aqui. Existem outros candidatos à matéria escura, não só o áxion. Tem, por exemplo, o chamado Dark Photon, isso vai ficar mais pelo LAEL, que ele, na presença de campo eletromagnético externo, também pode ter oscilação com o fóton. Assim, no experimento a princípio, você, se fosse ser na teoria, teria que levar em conta todas as possibilidades. A expectativa é que no final do dia você vai computar as probabilidades. As probabilidades são diferentes. Então, na conta aqui no detector, você vai ter um certo número assim, que vai ser diferente para o áxion e para a fóton vai ser outra, por exemplo. Uma coisa similar acontece, que eu comentei, por exemplo, a presença de campo externo também poderia gerar uma oscilação fóton-grávida. Mas assim, a gente está ainda muito distante, porque o graviton, quer dizer, as ondas gravitacionais foram observadas recentemente. Então, para você falar de oscilação fóton-graviton, no experimento ainda estamos longe. Mas na teoria você poderia fazer uma conta muito similar à que eu fiz aqui com o áxion, só que vai ser mais complicado, porque o graviton tem outras componentes, e também vai chegar num algo que teria um termo fora da diagonal. Então isso acontece bastante. Eu acho que com o áxion é mais simples fazer, porque o áxion ele é um campo escalar. Daí as contas ficam mais tratáveis. O fóton tem muita coisa mesmo. Essa aqui são algumas referências básicas. Esse artigo do Sikivik lá também comentou. Ele é mais uma revisão do áxion como candidato à matéria escura. E diversos experimentos, não só esse que eu comentei, tem outros. Esse aqui é uma referência básica do experimento LSW. E aqui tem 2 livros, de 2008 e também um bem recente desse ano. Nesses daqui ele fala do áxion, a teoria, também aplicações na cosmologia,
e várias buscas experimentais. E nesse daqui fala, procura por matéria bosônica ultralight, acho que é na faixa dos 1000 electrovolts. É recente, então acabou de sair do forno. Também recomendo assim para quem quiser ver outros candidatos à matéria escura. É a conclusão parcial dessa primeira parte. A gente fez uma conexão entre eletrodinâmica quissiônica e isolantes topológicos, de uma maneira muito simples, comparando as relações de dispersão. Analisou as relações de dispersão modificadas quando você tem um campo externo, junto com o áxion, e aí tem efeitos interessantes de conversão de energia, oscilação a fóton-áxion. Aqui a gente foi feita uma análise clássica, mas você pode também pensar numa análise quântica, daí, por exemplo, a criação de um quanta de luz com o desaparecimento do áxion. Também é possível fazer uma análise quântica. Só um comentário, outros candidatos à matéria escura serão discutidos na próxima aula, que daí o Léo vai falar do dark photon, do fotino, e como que a luz pode ser um meio para você detectá-los. E aqui eu vou entrar num outro tópico, que é a questão de eletrodinâmicas não lineares, mas falando de um caso de um meio não trivial. Inicialmente no caso do vácuo. Lembrando que eu tenho aqueles invariantes FG, ou seja, na descrição geral, eu sempre posso colocar o nosso L como sendo uma função de FG. E o que a gente mostrou num artigo é, se eu definir essas derivadas, derivada em relação a F, em relação a G, F quadrado, G quadrado e FG, eu tenho esses 5 coeficientes. E avaliar ele no campo magnético externo, você consegue mostrar que as relações de dispersão, aqui a gente assumiu que o D3 é igual a zero. Até então a gente não conhecia aquele modelinho de matéria escura que eu comentei. Esse foi um trabalho de 2021. Essas aqui são as relações de dispersão gerais. Você obtém duas frequências e elas são mapeadas em termos daqueles coeficientes. Ou seja, se você me dá um modelo, simplesmente você calcula essas derivadas e substitui aqui. Então esse é um resultado, vamos dizer assim, geral. E a gente vê que só os coeficientes D1, C1 e D2 contribuem para as relações de dispersão. Aqui em unidades, H cortado C igual a 1. Observe que o campo magnético externo ele acaba mudando a relação entre ômega e K, justamente se acoplando com o produto vetorial de B0 com o versor K. Por exemplo, um caso mais típico é a eletrodinâmica de Euler e Cockle, que a gente viu na aula passada. Você calcula as derivadas e obtém C1 é essa expressão, D1 é essa e D2 é essa daqui. Ou seja, dependendo da constante de estrutura fina e da massa do elétron. E essas são as relações de dispersão, que, se você observar, é exatamente o que tem na literatura. Então, às vezes, a gente consegue, utilizando aquele formalismo que eu coloquei, de trabalhar com F e G, obter resultados que independem do modelo. E extrair resultados mais gerais, observar como cada coeficiente altera as relações de dispersão e daí aplicar para modelos no final do dia, né? Mostrar que a prescrição funciona. E agora eu vou entrar num outro tópico que eu acho que esse é bem recente, que é um artigo que foi publicado no mês passado, que eu fiz aí com o professor de Porto Alegre. Eu vou analisar esse modelo aqui. Ou seja, aqui eu adoto uma abordagem efetiva. Eu estou interessado apenas no caso em que, nas principais correções, que é o nosso L
é o termo de Maxwell, e aqui eu coloquei xi1 f quadrado, xi2 g quadrado e xi3 fg. Eu dividi pelo campo crítico ao quadrado justamente para que essas constantes fossem adimensionais. Aí fica até mais simples de você fazer comparações. Aqui é o campo crítico, 10 na 9 Tesla. E por que esse modelo? Primeiro porque ele, de uma certa maneira, consegue descrever, unificado esses modelos. Euler e Cockell, eletrodinâmica efetiva de matéria escura, aquela que quebra a paridade, e eletrodinâmicas do tipo Bohr-Infield, quando você tem o limite de baixas de energias. Basta você especificar quais são esses parâmetros e a gente consegue obter um modelo. Por exemplo, no caso de Euler e Kekl, aqui eu estou utilizando unidades no SI, a gente tem essa expressão aqui. E aqui você pode utilizar a constante de estrutura fina e simplificar nesse termo. No final do dia, esse coisa complicado é alfa sobre 4π dividido pelo campo magnético crítico ao quadrado. E nesse caso, fica bem simples. O nosso xi1 é 2 sobre 45 alfa sobre π, o xi2 é isso, o 3 igual a 0. E aqui fica bem claro que esses parâmetros são pequenos, né? Você tem 2 sobre 45, divide por π, o alfa é 1 sobre 137. De uma certa maneira justifica você, com uma primeira abordagem, se colocar um meio não trivial, pegar só as primeiras correções, que são as correções de f quadrado, g quadrado e fg. Esse aqui é um outro modelo, que é a questão da eletrodinâmica de Bohr-Infield, o type. E as primeiras correções são essas, né? Aparece um f quadrado e g quadrado. Então, o nosso xi1 fica esse termo. CBC tem dimensão de campo elétrico, o beta tem dimensão de campo elétrico. Então, esse aqui é dimensional. Mas notem, já vou chamar a atenção, que no coeficiente xi1 aparece 1 menos P. Então, se o P for maior do que 1 ou menor do que 1, você vai ter uma troca de sinal, e isso no meio de plasma vai ser extremamente importante para esses modelos. Recordando, o nosso F é a diferença dos campos quadrado, o E quadrado menos B quadrado, e o G é a escalar B. Bom, aí se eu falar eu vou dar um spoiler, mas essencialmente, como eu disse, você tem o Bohr-Infield type e tem um espaço de parâmetros. O caso de Bohr-Infield é quando P é igual a meio. A eletrodinâmica exponencial é P infinito. Então a gente vai mostrar que alguns efeitos ocorrem para quando o xi1 é positivo e outros não ocorrem. Bom, recordando, as equações de movimento são essas, numa eletrodinâmica não linear. As equações homogêneas permanecem inalteradas. E as equações do meio material é essa, com o nosso D e o H sendo essa expressão aqui. É, no fundo, você pegar as derivadas do L em relação a F e do L em relação a G. Mas a gente especificou quem é o nosso L não linear. É aquele F, xi1, f quadrado, xi2, g quadrado, xi3, fg. Fazendo as contas, né, calculando as derivadas, essa aqui é a expressão que se obtém. Ou seja, claramente ela produz uma polarização não trivial para o D e uma magnetização não trivial para o H. E aparecem os coeficientes, xi3, xi2, xi1, que vai variar conforme o modelo. Daí você olha para isso, é extremamente complicado. Sim, imagine resolver um sistema de equações não lineares com esses termos. Mas tem estratégias para resolver isso. E aí, uma das estratégias, que o artigo tem bastante, acho que umas 30 páginas, mas eu vou selecionar uma seção que eu acho interessante, que é onde a gente estuda o modo de polarização circular, que é o que eu comentei na aula passada.
é quando o nosso campo elétrico é o E0 cosseno mais E0 seno. Então você tem que a onda se propaga no eixo Z e girando num círculo, mantendo o módulo constante. E com isso, o campo magnético é dado por essa expressão. E aqui eu apenas coloquei esse B0 de Z como sendo um campo magnético externo, que futuramente vai ser interpretado como campo de equilíbrio no plasma. Ou seja, você fixa o campo elétrico, isso aqui você obtém da lei de Faraday, que diz que o rotacional do campo elétrico tem que ser menos derivado temporal do B. Continuando. E exatamente aqui que eu queria chegar. Essas são as propriedades de uma onda circularmente polarizada, que você tem que o campo elétrico ao quadrado é simplesmente E0 ao quadrado. Porque aqui você vai ter um cosseno ao quadrado e um seno ao quadrado. Também o B ao quadrado é B0 ao quadrado mais K ao quadrado é 0 ômega 2. Então essas duas quantidades são constantes. O campo elétrico não é constante, o campo magnético não é constante, mas os quadrados deles são constantes. Isso simplifica bastante. E também você pode mostrar que se você efetuar o produto escalar, isso aqui é igual a zero. Ou seja, para ondas circularmente polarizadas, o nosso G é igual a zero. Isso simplifica consideravelmente aquelas equações. Que a gente aparece, vou voltar rapidamente aqui. Aqui aparece E quadrado, aqui aparece B ao quadrado. Então, quando você colocar nas equações de movimento e tomar derivadas, esse termo vai ser cancelado. Aqui aparece E escalar B, que também é zero. Ou seja, muita coisa simplifica. Claro que você vai ter que aplicar regras do produto, mas a simplificação é considerável mesmo para essa situação de polarização circular. E o que se mostra é que, nesse caso, a nossa equação de Ampère-Maxwell, numa eletrodinâmica não linear, ela é mapeada numa equação de Maxwell. Essa talvez seja o grande fruto, assim, de você... Bom, eu não sei resolver isso em geral, mas eu sei resolver isso no meio de plasma. Só que eu pago um preço. Vou ter que trabalhar com uma corrente efetiva. Só que resolver eletrodinâmica de Maxwell no meio de plasma, isso já é feito desde a década de 70. A única coisa que eu tenho que fazer é substituir onde tem aquela corrente usual por essa corrente efetiva. A ideia que eu quis colocar é que com essas simplificações, só voltar aqui, isso aqui era difícil você resolver. Mas quando você coloca uma onda circularmente polarizadas, E quadrado e B quadrado é constante, e E escalar B igual a zero. Então aquilo que eu não sabia resolver disso daqui, que não estava claro para mim, não existe uma metodologia de falar, olha, por exemplo, tem um ansatz, eu vou propor tal coisa. Existe para Maxwell toda uma metodologia que me diz, segue um dicionário, faça isso, faça aquilo, e assim vai dar certo. Ou seja, alguém já fez essa conta, existe toda uma metodologia pronta para resolver esse tipo de equação em um meio de plasma. Porque eu ainda nem comentei as equações de plasma. Então você vai ter que no final do dia resolver o sistema de equações plasma e Maxwell. Isso a gente consegue. Agora, se eu tivesse que trabalhar com esse sistema, nesse lado, sem ter aquelas simplificações, aí você teria que tomar outras aproximações. Aí já não é tão simples. Então aqui o que eu faço é simplesmente seguir os livros textos, só que aonde aparecer J, eu coloco J efetivo. É esse J efetivo, é esse daqui. Ele vai ser a tua corrente usual dividido por esse termo aqui. Onde isso aqui é o que traz a não linearidade. E a não linearidade aparece apenas no fator Xi1. Ou seja, apenas esse parâmetro, que é o termo que envolve o f quadrado, vai mudar as equações.
Então, essa passagem é que eu não fiz, que dá muitas contas, você mostrar que esse sistema de array de Ampère-Maxwell, após todas aquelas simplificações, pode ser reescrito dessa maneira aqui, com uma corrente efetiva. É longo, mas dá para fazer. Acho que essa é a ideia, porque você, no final do dia, trabalhar com isso aqui já é só entender bem o que está no livro, né? E seguir, tem uma série de passos e propostas para resolver o sistema. E aqui entra uma observação que em nem todos os meios materiais a gente consegue descrever com D e H. Você precisa, em alguns, colocar uma equação do fluido, uma equação de estado, e vem essa parte que a gente tem que colocar agora, que é a questão de entrar no cenário plasma. E aí tem os fatores, quer dizer, as definições, que a primeira é falar com relação ao campo de fluido, que eu vou chamar de U. E uma outra variável é a densidade, o número de portadores. S é o que eu chamo de o índice de espécie. Nesse caso eu estou mostrando um fluido que tem elétrons e íons. MS e QS é a carga elétrica e a massa. Eu introduzo também, aqui eu estou fazendo uma conta que é relativística, então tem o momento com o fator de Lorentz, que é 1 menos a raiz quadrada de V quadrado C quadrado, onde esse U aqui é o campo de velocidade de fluido, é o fator de Lorentz nesse caso. E essas são as equações do fluido que a gente tem. A primeira é a usual, que no fundo é a conservação dos portadores. A gente considera um plasma frio, então aqui não aparece pressão e temperatura. Essencialmente o que tem aqui são, nesse lado, nessa segunda equação, é como que o fluido vai interagir com o campo eletromagnético. Então aqui que eu falei de ter se você vai ter um sistema de equações. E nessa segunda equação é que a coisa pode complicar, se por exemplo você colocar efeitos de colisão, efeito de pressão. O plasma frio eu estou me referindo a que você não tem efeito de pressão. Essa é a ideia. Então aqui é só que eu estou vendo, por exemplo, essas equações, você note que não tem efeito de colisão também, ou seja, o íon não vai colidir com o elétron. A gente faz inicialmente com uma aproximação, desprezando efeitos de colisão. Claro que à medida que o trabalho vai evoluindo, a gente vai colocando outras hipóteses, como por exemplo efeito de temperatura, uma equação de estado. Mas no cenário que eu estou interessado aqui, que é, por exemplo, você investigar plasma em uma situação com laser, o movimento relativístico das partículas é tão grande que você pode desprezar efeitos de temperatura. Que a temperatura em si vai induzir um movimento, mas esse movimento é desprezível em comparação com as velocidades relativísticas. Então, nesse caso, para o cenário que eu estou mirando, é bom. O que talvez precisa ser feito posteriormente, que não foi feito nesse trabalho, é introduzir efeitos de colisão. Conceitualmente é importante, mas já existem alguns trabalhos mostrando que nos limites que eu estou considerando pode também ser desprezado. E aí entra aqui a densidade de corrente no plasma, é isso daqui, é essencialmente o número de portadores, a carga e a velocidade. E aqui entra as discussões, que quando você coloca um meio não trivial, aparecem frequências características. E essas frequências, que no caso aqui seria a frequência de plasma e a frequência de ciclotron, que são coisas características do material. Por exemplo, a frequência de ciclotron seria a resposta do plasma ao campo magnético.
E a frequência de plasma é a oscilação natural desse sistema quando você tem um certo número de portadores aqui em N0. E ver como que a tua onda ela se propaga tendo essas frequências. Isso vai mudar a relação de dispersão. Então a ideia de trazer uma nova física no meio não trivial é você também observar como que a onda vai sentir essas frequências natural do teu sistema. Essa aqui é o resultado da seção do artigo, que a gente obtém a relação de dispersão. É só voltar aqui. Então você tem esse eta, é o índice de refração, e aqui claramente aparece a frequência de plasma, a frequência de síncroton, esse ômega é a frequência da onda que está se propagando nesse meio, e as correções não lineares, aparecendo em termos desse fator Xi1 aqui. E note que Xi1 fica uma relação não trivial, porque aqui tem índice de refração ao quadrado, e aqui tem índice de refração ao quadrado. Então, ficaria uma equação quádrica no índice de refração. Para simplificar, vamos considerar o caso particular de plasma não magnetizado. Se o B é igual a zero, frequência de síncroton é igual a zero. E você vai fazer uma? Bom, você poderia considerar várias espécies assim de outros átomos. Então, nessa conta em particular, eu coloco um somatório em S. Mas esse S poderia ser de qualquer partícula. Que tem no trabalho, por exemplo, situações em que eu falo em outras sessões em que eu tenho elétrons e prótons. Esses prótons podem ser do teu átomo. Só que, por exemplo, a massa do próton acho que é 1.800 vezes a massa do elétron. Então, às vezes, dependendo da espécie que você coloca, quando você bota uma onda, o elétron ele vai ter um movimento, mas o próton pode demorar mais para responder esse movimento. Então, às vezes, em algumas situações, você pode considerar íons fixos. Você tem o íon fixo e só o elétron se movimentando. Isso é uma aproximação que acontece bastante no contexto de plasma. Então, esse S pode ser vários átomos que você imaginar na tua situação de plasma. Nessa seção em particular, pode ser inúmeras partículas, inúmeras espécies, de inúmeros átomos. Aqui não tem importância, mas nas outras sessões sim eu trabalhei com elétrons e prótons. Já pensando que eu posso considerar íons fixos e só o elétron vai responder. Bom, voltando, nesse caso, o fator de Lorentz ele fica muito simples. Você consegue eliminar a velocidade em termos do campo elétrico. Aqui só tem efeito de campo elétrico nessa situação. Assumindo que o Xi1 é muito menor do que 1, que é razoável, a gente já mostrou para os outros modelos que aparecia fatores muito pequenos, aquela equação quádrica no índice de refração você consegue aproximar dessa maneira aqui. E aqui fica bem evidente o Xi1 que marca não linearidade se acoplando com a frequência de plasma. Aqui é uma combinação do efeito coletivo e com a não linearidade. Isso é um dos resultados do artigo. Para deixar mais claro, vamos definir o que o pessoal fala de frequência de plasma efetiva. Que no fundo você somar os quadrados das frequências de plasma de cada espécie e tomar a raiz quadrada. E definir o que eu chamo de índice de refração na ausência de eletrodinâmica não linear. Ou seja, quando o Xi1 é igual a zero. Você tem simplesmente esse termo aqui. Então esse N0 é justamente você pegar esse 1, colocar para o outro lado e tirar a raiz. Esse é o nosso índice de refração de Maxwell, vamos colocar nesse sentido. Com isso, com essas duas definições, frequência de plasma efetiva e índice de refração na ausência de não linearidade, essa equação ela é escrita de uma maneira muito simples, que é essa daqui. O índice de refração é o índice na ausência de não linearidade e esse termo aqui.
E aí você começa a fazer hipóteses. Densidade de plasma pequeno significa que esse N de P vai para 1. Se N de P vai para 1, esse termo desaparece. Ou seja, aqui a não linearidade nesse regime não tem a menor importância. Como eu quis dizer, se o número de portadores for igual a zero, ou seja, eu tenho poucos portadores, no final do dia eu tomar a frequência de efetivo igual a zero. Se é efetivo igual a zero, eu tenho 1. Mas existe um cenário que é bem interessante, que é quando a frequência da tua onda se aproxima da frequência de plasma efetiva. Se ela se aproximar, o N de Maxwell vai tender a zero. Voltando aqui, né? Se a tua frequência se aproximar dessa frequência, isso aqui vai tender a 1 e esses termos vão se cancelar. Isso aqui vai tender a zero. Nesse regime, a não linearidade é extremamente relevante. Na verdade, só sobra não linearidade. Que a gente tem aqui, né? Se o N tende a zero, tomando a raiz, fica a raiz de Xi1, campo elétrico da tua onda sobre o campo elétrico crítico. E note, aparece uma raiz de Xi1. Então, para esse limite ser bem definido, onde aqui a não linearidade é extremamente importante, na verdade aqui ela é tudo, né? Só tem ela dominando aqui, aparece um resultado não trivial, né? Uma raiz de Xi1. Então esse Xi1 tem que ser positivo. E eu comentei que nem todas as eletrodinâmicas satisfazem isso. Euler e Cockell, o Xi1 é 2 sobre 45 alfa sobre π. Trivialmente satisfeito. Se eu pegar a eletrodinâmica de Bohr-Infield, o type, o Xi1 só vai ser positivo se o P estiver entre 0 e 1. Daí eu comentei, eletrodinâmica de Bohr-Infield, P igual a meio, ok, satisfaz. Mas a eletrodinâmica exponencial, quando o P tende a infinito, esse tende a infinito, esse tende a infinito, vai ter um sinal negativo aqui. Então a eletrodinâmica exponencial não vai satisfazer essa condição. Então nesse cenário o artigo é mostrar que você combinar uma nova física em um meio, por exemplo, no caso aqui é meio de plasma, você a princípio, se conseguir preparar o experimento e atingir a frequência de plasma efetiva, você conseguiria distinguir modelos. Porque nesses modelos que não satisfaz essa condição aqui, que se um positivo, provavelmente você não teria propagação da onda nesse meio. Sim, é um experimento viável, só que tem algumas dificuldades que eu vou comentar aqui, né? Não, essa situação que o pessoal está procurando, experimentos de lasers em plasma, a aproximação de plasma frio é bem justificável, porque o negócio está em movimento relativístico e você consegue desprezar o movimento relacionado, o movimento térmico, vamos dizer assim. E a dificuldade que o pessoal está tendo é essa daqui. Nessa expressão que eu coloquei aparece o bendito campo elétrico sobre o campo elétrico crítico. E a gente viu na aula passada que essa razão ainda é pequena. Então o pessoal precisa melhorar essa potência aqui do E0, porque o Xi1 já é um número pequeno. Mas isso aqui é extremamente fundamental. Claro, tem outros detalhes técnicos, mas o principal detalhe que aparece é esse daqui. Você precisa produzir ainda um campo elétrico muito próximo do campo elétrico crítico. Claro, não precisa ser extremamente próximo a ponto de você perder a validade da teoria de Euler e Cockell. Mas tem que estar na barra de erro do experimento, tem que melhorar ainda. Os desafios os teóricos que ainda precisa ser feito, que eu ainda não fiz ainda, e provavelmente não vou fazer porque eu estou numa outra área agora. Talvez daqui a alguns anos, né? Mas inicialmente eu estou na área de fenomenologia. Eu estou discutindo elerodinâmicas não lineares, mas naquele cenário de colisões ultraperiféricas. Esse aqui é um desafio, que é a inclusão de efeitos de colisão. Já se foi mostrado
para alguns casos particulares que, quando a frequência de plasma, quer dizer, quando a frequência tende à frequência efetiva, não tem problema. Mas para aquele modelo que eu fiz ainda não foi demonstrado. Então, isso está em aberto ainda, ninguém mostrou isso ainda. E uma outra questão importante que não foi feita é você mostrar, rever como ficam os critérios de estabilidade, para ver se esse plasma não desestabiliza. Então são coisas que ainda precisam ser feitas, que não foram feitas. Essencialmente quem trabalha com plasma, o máximo que chega é na eletrodinâmica de Euler e Cockell. Então esse é um dos primeiros trabalhos assim, que a gente conseguiu obter resultados meio unificados na área, mostrar que outras eletrodinâmicas têm comportamentos diferentes em plasma. Alguns trabalhos discutiram Bohr-Nifel também, mas é muito ainda restrito. E tem muita coisa para ser feita também, como vocês estão vendo, mas esse resultado acho que é o mais interessante. Existem outros resultados, que eu até comentei aqui, só que esses não vai ser possível discutir em detalhes, que é você analisar outros modos. Só que aí você tem que botar algumas hipóteses adicionais, que é a hipótese, primeiro, limite não relativístico, e situação em que o campo magnético ele fica perpendicular. Quer dizer, a propagação é perpendicular ao campo magnético externo. Aqui eu também assumi que os íons são fixos, ou seja, a resposta, dependendo do regime da frequência, isso aqui é possível. E esse é um plot do inverso do índice de refração ao quadrado, que no fundo é a velocidade de fase ao quadrado sobre c ao quadrado. E aqui eu tenho a linha pontilhada máximo. Esse é o chamado modo ordinário. E eu fiz um plot também de Bohr-Nifel type. Daí verde é Bohr-Nifel usual, vermelho é quando P é 3/4 e o P infinito o azul, que é a eletrodinâmica exponencial. Daí vocês veem que é bem diferente. Primeiro, para a teoria de Maxwell, para altas frequências, o índice de refração tende a 1, que já era esperado. Você tem os efeitos aqui, ômega sobre frequência de plasma. Quando a frequência é muito alta, em comparação com a frequência de plasma, é como se o plasma quase não fizesse a menor relevância. Aí você tem que obter o resultado da teoria no vácuo, né? Os efeitos coletivos não são irrelevantes. Mas é interessante que nesses modelos, ele acaba tendo uma região aqui em que a velocidade de fase é menor que c, bem diferente de Maxwell. Aqui eu adotei essa aproximação para ficar mais claro no gráfico, em que o parâmetro de Bohr-Nifel, essa razão, né, é meio. E você vê claramente que é diferente, né, nesses regimes. Esse aqui é o eletrodinâmico de Bohr-Nifel type. Um outro caso é um modo extraordinário, o mesmo gráfico. Linha pontilhada é Maxwell. E aqui eu fiz o gráfico de Bohr-Nifel type para meio, que é Bohr-Nifel usual, e infinito como sendo a eletrodinâmica exponencial. E é também diferente. Você vê que o azul ele sempre fica acima de 1, ou seja, o comportamento da eletrodinâmica exponencial para altas frequências ele é maior do que Maxwell. E no outro caso, para Bohr-Nifel usual, ele acaba tendo uma região de propagação com velocidade de fase menor que c. E também nessas outras regiões aqui, uma vai para a esquerda, outra vai para a direita. No fundo, você vai limitar a região de propagação e região de não propagação. Então, a eletrodinâmica não linear vai mexer nas regiões que a onda pode se propagar ou não. Nessas... Pois não? Bom, a teoria está falando de plasma, né, esse modelo? Sim, acredita-se que eletrodinâmicas não lineares seja fundamental na formação de estrelas. A não linearidade vai ter um papel fundamental
Primeiro porque você tem um campo externo muito intenso, então é esperado que, vamos dizer assim, essa não linearidade vai aparecer. E existem outras soluções em que elas são relevantes para, vamos dizer assim, aglomerar o sistema. Por exemplo, soluções de solitons, que também eu não investiguei aqui. Mas esse meio de plasma, essencialmente, aqui eu estou discutindo mais no laboratório. Mas para você chegar a aplicar isso na astrofísica, aí talvez tenha que colocar uma equação de estado. Então precisa ter um passo além para chegar a aplicar em objetos astrofísicos. Sim, com certeza, mas esses ingredientes vão ter que ser adicionados com outras coisas. Porque você vai ter que colocar como que a pressão, a temperatura vai entrar, como que o teu sistema, e vai mudar tudo, porque quanto mais equações, se essas equações forem acopladas com as equações do plasma ou com as equações da não linearidade, tem que resolver. Mas é um problema extremamente complicado, mas que aos poucos a gente vai resolvendo. E esses resultados aqui, por exemplo, do modo ordinário e extraordinário, essencialmente o que eu faço é linearização. Pegar campo externo, dizer que os campos do fóton são flutuações, mas um próximo passo que eu coloquei seria primeiro introduzir os efeitos de colisão e mostrar que eles não contribuem, e daí começar a ir adiante, introduzir uma equação de estado e ver como que isso modifica. Acho que... Bom, eu não sou especialista em plasma, então foi só um ano de pós-doutorado, mas a vida caminha assim, a gente começa com o basicão e com o tempo vai adicionando hipóteses mais complicadas. Mas com isso daí já foi suficiente para aceitar o artigo, então tá bem, né? Então esse é o modo extraordinário. Aqui estão algumas referências que eu coloquei, que eu acho que para mim me ajudou bastante, para quem não é da área de plasma. Esses dois, Bittencourt e Chen, eu acho que são livros tradicionais, seria uma primeira abordagem para quem quer aprender os inúmeros modos de propagação que tem no meio de plasma. Só que aqui você só vai discutir Maxwell, eletrodinâmica de Maxwell em meio de plasma. Mas com aquele mapeamento você consegue utilizar o que está aqui e aplicar. Esses outros dois, Swenson e Sticks, são livros mais com uma segunda abordagem, para quem quer ver alguns detalhes mais técnicos. Bom, conclusão parcial. Primeiro eu mostrei que uma eletrodinâmica não linear pode ser mapeada numa eletrodinâmica de Maxwell com corrente efetiva, mas muita atenção que isso só é válido quando você está trabalhando numa onda circularmente polarizada. Então, se você mudar a sua polarização, colocar uma outra onda, o negócio fica mais complicado e você vai ser obrigado a tomar algumas aproximações para resolver o sistema. Isso é feito em outras sessões no artigo. A segunda, as relações de dispersão no plasma, a gente tem influência de três coisas, que é frequência de Singleton, frequência de plasma e não linearidade. A gente viu como é que as coisas podem combinar. Nessa aula eu só mostrei a combinação da frequência de plasma e da não linearidade, que eu achei mais simples, assim, a seção mais tratável, vamos dizer assim. Mas poderia considerar as três juntas. E a terceira é que, a princípio, se o pessoal conseguir melhorar o experimento, aquela razão do campo crítico, quer dizer, a razão do campo elétrico dividido pelo campo crítico, você poderia distinguir diferentes modelos de não linearidade, quando a tua onda se aproximar da frequência de plasma efetiva. Porque em alguns modelos você tem que ser um positivo e outros você tem que ser um negativo. Bom, conclusões finais do que a gente viu, que extensões do eletromagnetismo é um tema de pesquisa com diversas aplicações. Isso eu falo com certeza porque eu acho que desde 2011
trabalhando com essas coisas. Não só nessas, mas já trabalhei com dimensões extras, com supersimetria, diversas novas físicas alterando as equações de Maxwell. Então, volta e meia aparece um sistema na matéria condensada, você tem alguma extensão. Então, isso eu acho que é bom deixar claro que às vezes essa fonte está sempre tendo água, né? Às vezes, se fica só numa área, uma hora vai secar, mas essa ainda tem frutos. E o segundo tópico a gente analisou uma nova física acoplada às equações de Maxwell. Certamente isso altera as relações de dispersão. Essa nova física, nesse caso, foi o Axion, mas pode ser outras coisas. E a terceira é nova física, que eu selecionei eletrodinâmicas não lineares em meios materiais, no caso o plasma. E a gente tem novos efeitos também. Situações em que, por exemplo, a onda vai se propagar ou não dependendo da qual eletrodinâmica não linear você escolhe. Ou seja, a combinação de nova física com meios materiais. Bom, aqui os agradecimentos que têm que ser feitos da FAPERJ pela bolsa de pós-doutorado. E se alguém tiver alguma dúvida, está aqui o contato, e eu agradeço a todos pela atenção. Valeu aí, pessoal. Então, é isso aí. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar ou mandar e-mail, né, também. Senão estão liberados aí, pessoal.